Boa rapaziada, devido a muitos pedidos, vou estar trazendo aqui hoje um passo a passo de como tá fazendo o adesivo do cabo enrolado. Fácil, mano, rápido, beleza? Vou estar deixando na descrição uma pasta para vocês fazerem um download que contém a fonte, um exemplo e o pistão que vocês vão usar em PNG. Primeiramente, vamos estar instalando a fonte, clicando com o botão direito em instalar. Como o meu já está instalado, eu vou substituir. Beleza? Esse vídeo vai ser para quem tem mais ou menos uma noção de CorelDRAW, tá bom? Então eu vou começar abrindo a imagem de referência, pra gente deixar aqui do lado, certo? A gente pega a ferramenta de texto, eu vou estar fazendo o exemplo do cabo enrolado. Então a gente escreve aqui. Você pode estar fazendo do jeito que você quiser, com o nome que você quiser. Eu só vou estar fazendo do cabo enrolado mesmo para demonstrar. Vamos editar a fonte que eu deixei no download. Mano, use a criatividade, certo? Vamos estar redimensionando a imagem para ficar mais ou menos igual a original, para encaixar aqui certinho. Quanto mais paciência você tiver, mais devagar você fizer, vai ficar melhor, certo? Que é mesmo básico para vocês terem uma noção. Feito isso, a gente vai pegar a ferramenta forma e vai trazer a letra um pouco mais perto. Ó. Você vê que o O é encostado no B, aqui o O do enrolado encostado no R, o L um pouquinho mais para a esquerda aqui encostado no O. Então vamos pegar, trazer ela um pouquinho mais para a esquerda, igualmente aqui com a ferramenta forma. Deixa eu trazer um pouquinho para o lado. Beleza, rapa. Feito isso, vamos selecionar os dois, botão direito, converter em curvas. Até aqui já está praticamente, entre aspas, pronto. Só falta colocar o pistão. Mas a gente vai dar uma afinada nessa letra. Tá vendo que ela tem muitas falhas. Vamos pegar a ferramenta forma, depois de ter convertido ela em curva. E vamos estar selecionando e excluindo alguns pontos aqui, para a letra ficar mais lisa, né? Mais bem feito. Aí vai da paciência de vocês, né? Rapaziada, feito isso, a gente vai estar importando a imagem que eu deixei na pasta do download do pistão. Ela vai vir em PNG assim. E uma dica rápida para estar vetorizando a imagem, porque aqui ela está em PNG. A gente não consegue mudar a cor, não consegue alterar nada. É vindo aqui, rastrear bitmap, rastreio de contorno e logotipo. Ele vai automaticamente vetorizar essa imagem, vai transformar a imagem num vetor. Ok. Que a gente pode estar excluindo essa imagem PNG. E agora a imagem já está vetorizada. A gente vai redimensionar aqui para colocar na logo. Mais ou menos do jeito da original. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, né? Clica na imagem, aperta o botão mais para duplicar. A gente vai trazer ela aqui para o outro lado. Redimensiona. Mais ou menos igual ao original. Certo, feito isso, rapaziada, vamos pegar essa parte de baixo, vir em efeitos, contorno ou atalho Ctrl F9, que é para estar abrindo essa janela de contorno. Vamos estar colocando na cor branca, deslocamento 3 mm, cor preenchimento preto e aplicar. Seleciona, aperta a tecla de atalho Ctrl K, que é para estar separando o contorno da letra. Ferramenta forma, e a gente vai estar tirando esse vazado da imagem, ó, esse buraco do R, buraco do E, tá vendo? Que aqui, para deixar mais caprichado, né? Vamos selecionar com a ferramenta forma, apertar delete e vamos ajeitando a imagem. Quanto mais tempo você tiver
Com mais calma você fazer, melhor vai ficar a imagem. Terminando esses detalhes, está totalmente pronto nosso logotipo. Só vou puxar o contorno um pouco para baixo para dar um estilo. E pronto, rapaziada. Lembrando que você pode fazer de qualquer maneira, qualquer nome. Eu só fiz do cabo enrolado mesmo como exemplo, mas eu poderia ter feito um outro exemplo aqui. Seleciono uma por uma, mudo a fonte. De um jeito rápido, rapaziada. Só para demonstrar mesmo como é fácil fazer quem já tem uma boa noção no CorelDRAW. É mais ou menos isso aqui, rapaziada. Bem simples. Qualquer um pode fazer. Se tiver um domínio aí. Vou colocar aqui. Aí vai da criatividade de vocês, mano. Certo? Aí vai da criatividade de vocês, mano. Demorou? Feito isso. Certo? Vou salvar a imagem aqui. Vou criar um fundo. Arquivo. Exportar. E vou salvar ela como JPEG. Exporta. Salva ela com qualidade 100%. Ok? E vamos estar abrindo ela. E é isso, rapaziada. Gostou? Deixa o like. Compartilha aí. Comenta alguma coisa, alguma sugestão. Beleza? Vou estar trazendo mais vídeo aí em breve. Falou? Valeu.